Gente, bom dia. Fazer aqui chamada, viu? A gente começa. Eu já quero assistir, né, Daniel? Bom dia, Atila. Vamos lá, gente. Terça-feira a gente começou a falar sobre alguns sistemas do corpo humano, né? Tanto que eu falei sobre o sistema digestório e sobre o sistema respiratório. Na aula de hoje a gente vai ver mais dois sistemas. Vamos começar pelo sistema urinário, né? Que era também antigamente chamado de sistema excretor, mas dos humanos, isso. A gente falou na aula passada do sistema digestório, terça, né? Sistema digestório e sistema respiratório dos humanos, está lá no módulo de vocês ter, certinho lá. E hoje a gente vai falar sobre o sistema urinário e sistema cardiovascular dos seres humanos. Né? O sistema urinário, que antigamente era chamado de sistema excretor, ele é responsável pela maior parte da excreção que acontece no nosso corpo. O que é esse termo excreção? O que significa excreção? O termo excreção ele se refere a qualquer processo no nosso corpo ou de qualquer ser vivo pelo meio, pela maneira com qual um organismo
ele se livra, ou seja, ele elimina substâncias que são indesejáveis, ou seja, substâncias que não têm serventia, algumas substâncias que podem até ser tóxicas em determinadas concentrações no corpo do seu organismo, mas que são produzidas naturalmente por processos metabólicos, ou seja, pelas reações químicas naturais que acontecem no corpo dos seres vivos. Então, essas substâncias que não têm utilidade para o corpo do ser vivo, que precisam ser postas para fora do corpo do ser vivo, é o que a gente chama das excretas, né? Ou seja, as excreções. Então, o termo excreção e o termo excretas, ele vê isso. Então, o nosso corpo, em todos os seres vivos, realiza suas reações metabólicas naturais, realiza que são essas reações metabólicas, as reações químicas, naturalmente, que vai acontecer no corpo dos seres vivos, e alguns produtos dessas reações químicas são coisas úteis para o ser vivo, e outras são substâncias que não vão ter utilidade, e que algumas delas podem se concentrar e causar até um mal, um certo grau de toxicidade, de danos às células, né? E essas substâncias precisam ser eliminadas, que são as excretas ou as excreções. Então, nosso sistema urinário, ele é o responsável pela excreção, ou seja, pela eliminação, pelo descarte das excretas do nosso corpo. Então, a maior parte, a grande maioria das excretas produzidas no nosso corpo vão ser expulsas do nosso corpo, vão ser postas para fora do nosso corpo pelo sistema urinário, né? O antigo sistema excretor. Embora o gás carbônico também seja uma excreção, ou seja, uma substância que a gente não precisa no nosso corpo, e que vai sair via sistema respiratório, o termo excreção ele costuma ser mais utilizado, né, mais empregado, né, para designar as excreções que contêm nitrogênio, que são a gente costuma chamar das excretas nitrogenadas, né? Essas excreções que tem a presença do nitrogênio, que foi aquelas que a gente viu, acabou ouvindo lá quando ele estava falando dos animais, né? Amônia, ácido úrico, ureia, amônia, ácido úrico, ureia são os principais, né? Amônia, ácido úrico e ureia. E são as principais formas, né? São substâncias à base de nitrogênio, nitrogenadas, né? Que a gente chama de excretas nitrogenadas. A excreta nitrogenada do, dos répteis, lá o ácido úrico, a principal excreção deles, que é eliminado no sistema excretor, que é o sistema urinário deles. Né? Então, excretas a gente utiliza para qualquer substância que não tem serventia para o nosso corpo, que seja colocado para fora, mas na maioria dos casos, o termo excreta e a excreção, ela está mais ligada a essas excretas nitrogenadas. Então, por exemplo, o gás carbônico é uma excreta, né? Mas geralmente, quando vocês virem falando sobre a excreção do corpo, a excreção dos seres vivos, ele está mais associado às excreções nitrogenadas, que são a base de nitrogênio. Um minutinho aqui, viu, gente? Pronto, desculpa, gente, eu tive que parar aqui rapidinho. Então é isso. Então, geralmente, quando vocês pegarem essa terminologia falando das excretas, da excreção, ela está muito mais associada às excretas nitrogenadas do que qualquer outro tipo de excreta no nosso corpo. Apesar de que, agora vocês sabem, né, que o gás carbônico é um tipo, né? A principal excreta nitrogenada, a principal excreção que é eliminada pelo nosso sistema urinário é a ureia, né? A ureia ela é gerada naturalmente no nosso corpo, né, como produto do metabolismo de compostos nitrogenados, ou seja, compostos nitrogenados que são metabolizados nas nossas células acabam produzindo essa ureia, né? Principalmente os aminoácidos, né? Especialmente os aminoácidos, os processos que envolvem os aminoácidos acabam produzindo essa substância. Então, a ureia vai ser a principal excreta nitrogenada, substância nitrogenada que é excretada pelo nosso corpo.
Mas a gente viu lá que outros animais, né, como, por exemplo, as aves, os répteis, elas vão ter muito mais ácido úrico, né? Os anfíbios também a ureia. E os peixes, em sua maioria, eles excretam a amônia, né? Mas também tem aqueles peixes que também vão excretar a ureia também. Então, como a gente já estudou, né, a gente viu lá no primeiro ano, uma parte significativa, né, uma boa parte da nossa dieta, né, dos alimentos que a gente come, né, é formado por proteínas. Você tem a presença de proteínas na sua composição, né, carnes, ovos, leite, seus derivados, alguns grãos, né, como feijão, lentilha, milho, ervilha, né. Essas substâncias, elas são, como a gente viu lá no primeiro ano, vocês vão lembrar, né, mas as proteínas são esses polímeros de aminoácidos, né, elas são formadas pela ligação de vários aminoácidos em cadeia, como as ligações que chamam de ligações polipeptídicas, né? Que os aminoácidos no nosso corpo, eles são utilizados para a gente produzir uma série de substâncias, uma série de proteínas próprias do nosso corpo. A gente come proteína de outros seres vivos para poder produzir as nossas próprias proteínas no nosso corpo, né? Como, por exemplo, enzimas, anticorpos, e, em certa medida, também até para a produção de energia na célula, né? Nesse último caso aí da produção de energia nas células, as moléculas de aminoácidos, elas têm pouca energia, né? Principalmente eles utilizam os carboidratos, os lipídios, mas muitas vezes as moléculas de aminoácidos, elas também podem ser utilizadas para a base da produção de energia nas nossas células. E neste processo, esses aminoácidos, eles são arrancados deles, o seu grupamento amina, né? A gente lembra lá que os aminoácidos eles eram formados pelo grupamento amina e pelo grupamento carboxila. Nesse processo aí, na produção de energia nas células, quando se utiliza aminoácido, é arrancado esse grupamento amina, né, que é um grupamento que é a base de nitrogênio, e o resto da molécula é transformado em glicose para que a gente possa, a partir dessa glicose, produzir energia, né? Então, no nosso organismo, esse processo de retirada de amina do aminoácido, né, a gente chama da desaminação, ou seja, a retirada do grupamento amina do aminoácido, ocorre principalmente no nosso fígado, onde esses grupos aminas são utilizados para a produção de ureia, pela produção da ureia, né? Então, lá no fígado a gente vai ter essa produção dessa ureia, principalmente no nosso fígado, nesse processo ou seja, esses aminoácidos são retirados do grupamento amina para a transformação de glicose, essa glicose vai para as células para produzir energia, e esse grupamento amina aí ele vai servir para a produção de ureia e de água, né? A gente faz isso com a relação entre a amônia produzida, que é retirada do grupamento amina, né? E também parte do gás carbônico do nosso corpo também é utilizado nessa reação. Então, a degradação de outros compostos orgânicos nitrogenados, com base em nitrogênio, também geram amônia no nosso corpo, que não deve ficar concentrada amônia no nosso corpo, e essa amônia é transformada lá no nosso fígado em ureia e água, que vão ser eliminadas pelo sistema urinário, né? Então, a ureia que é liberada no sangue é removida dela pelos rins, né, que vão eliminar essa ureia na urina. Além da ureia, os rins da gente também vão eliminar água, sais minerais que estejam em excesso no nosso corpo e outras substâncias que possam ser potencialmente prejudiciais ao nosso organismo. Então, esse processo de excreção, né, do sistema urinário é justamente o processo para que a gente consiga eliminar essas substâncias que não nos têm serventia, que seriam tóxicas se em grandes concentrações no nosso organismo. Então, um conjunto de órgãos e estruturas que são responsáveis pela filtração do sangue, que é o que acontece no sistema urinário, a filtração do sangue e a eliminação das substâncias que são potencialmente tóxicas para o nosso corpo, ele constitui o sistema urinário, que é formado basicamente por um par de rins. Vocês podem ver aí na apresentação, são 2 rins, parece esse feijão aí. A gente vai ter os rins e o que a gente chama das vias uriníferas, né? E também tem algumas pessoas que chamam de vias urinárias, mas o nome certo mesmo é
são as vias uriníferas, que é composta por um par que a gente chama de pelvis renais, ou bacinetes. Deixa eu mostrar aqui. Esse pelvis renal está aqui nessa base aqui do rim. As pelvis renais, os bacinetes, essa partezinha aqui, o rim está aqui, olha. Isso aqui é o rim, certo? A parte interna do rim. E esses bacinetes seria essa partezinha aqui mais clarazinha, vocês estão vendo aqui, que está conectando o rim aos ureteres, né? Os ureteres é que vão coletar a urina produzida nos rins, né? Eles são 2 ureteres, também para cada rim, que vão conduzir a urina até a bexiga urinária, que é um órgão com tecido extremamente elástico, né? Onde vai ter a armazenação, o armazenamento da urina, né? E a uretra, que é um tubozinho que vai conduzir a urina para fora do nosso corpo. Então, essa aqui é a estruturazinha do sistema urinário. A grande parte, as grandes funções de filtrar o sangue, reabsorver substâncias, vai estar tudo acontecendo aqui nos rins, né? E a excreção mesmo vai estar sendo conduzida aqui pelos ureteres, pelos bacinetes, né, bexiga até a uretra para colocar essas substâncias para fora do nosso corpo, né? Vou falar um pouquinho dos rins, que são das partes mais importantes que a gente tem vocês observarem na apresentação, no sistema urinário, porque os rins são o órgão que vão justamente filtrar o sangue e reabsorver substâncias que possam ter sido filtradas acidentalmente, né? Então, os rins, eles são um órgãozinho que ele tem assim, uma cor mais avermelhada, mais marrom, né? Ele tem esse formatozinho aí de grão de feijão, né? E ele tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, né? Ele fica localizado na parte de trás das nossas costas, né? Na cavidade abdominal da gente, logo um pouquinho abaixo do diafragma, né? Então fica nas nossas costas, mas na parte mais para cima os rins ficam. Um pouco abaixo de nossas costelas e abaixo do diafragma, né? Cada rim da gente é envolto em 3 camadas de tecido, né? Então a gente tem 3 camadinhas que vão revestir os nossos rins para proteger eles. Tem uma camada adiposa, né? Uma camada mais fibrosa também, que é localizada mais internamente, mas isso aí são detalhes. Se a gente fizer um corte, no caso que vocês estão vendo na apresentação, um corte no nosso rim, a porção renal que fica logo abaixo dessa camada fibrosa, essa camada fibrosa seria essa parte mais aqui externa que vocês podem olhar, certo? As outras camadas estariam acima delas, aqui nessa imagem não está mostrando, é porque o mais importante para a gente aqui do sistema urinário é só justamente essas partes internas, mais internas aqui do rim, né? Então, nessa partezinha aqui mais superficial, né, mais externa aqui dos rins, a gente tem o que a gente chama do córtex, né? Ou córtex renal, olha que essa partezinha aqui, tá vendo? Essa camada aqui mais acima. O córtex renal, que é onde você localizar os néfrons. Os néfrons são as unidades que são responsáveis pela filtração do sangue. E a gente fala dos néfrons. Então, os néfrons eles vão estar localizados aqui. Então, é nessa região do córtex renal que a gente vai ter o processo de filtração do sangue, né? Ou seja, onde que a gente vai, o local onde é que vai ser retirada essas substâncias tóxicas do sangue, justamente pela ação dos néfrons, né? A porção mais central dos rins, e que está abaixo do córtex, é a medula renal, né? Que ela vai ter uma série de estruturas triangulares, né? Que são essas coisinhas aqui, você tá vendo? Que a gente chama de pirâmide renal. São essas piramidezinhas que a gente tem aqui nos rins. Nas pirâmides renais vão estar aí os agrupamentos dos ductos que vão coletar a urina, né? Então aqui nos néfrons, aqui nessa parte dos néfrons, vai ter a filtragem do sangue e aqui nas pirâmides renais, na medula, a gente vai ter a coleta dessa urina que foi produzida nos néfrons lá no córtex. E a partir dessas pirâmides, a gente vai ter uns ductos e os coletores, né? Então, desses furinhos aqui, que vão conduzir a urina justamente para o bacinete, né? Que é o que a gente chama aqui também da pelve renal, né? Que é aquela basezinha que eu mostrei lá.
E dessa base, dessa pelve renal, né, a gente vai passar, a urina ela vai descer para a ureter, vai seguir para a bexiga, e da bexiga da uretra para fora do nosso corpo. Os néfros, aqui estão as estruturas dos néfros. Os néfros, elas são as unidades que são responsáveis pela formação da urina, né? Ela está localizada justamente, como eu falei, no córtex renal. O néfron é uma estrutura tubular, né? Que possui algumas estruturas que são básicas, né? A gente tem aqui o que a gente chama da cápsula glomerular, que também pode ser chamada de cápsula de Bowman, certo? Antigamente chamava de cápsula de Bowman, né? Hoje em dia chama de cápsula glomerular, ou cápsula renal, ou até, pode chamar até de glomérulo capilar, né? Então, a gente tem um glômero aqui, né, a cápsula glomerular, que seria essa cápsula renal, né, que antigamente era a cápsula de Bowman. E aí aqui no interior dessa cápsula a gente tem o glomero, né, que eu estou falando de glômero renal ou glômero capilar. Antigamente chamava de glômero de Malpighi, né, mas é um nome que já está em desuso. Então a gente tem a cápsula glomerular, que é essa parte externa, e aqui no meio os glomérulos, né. Esses glomérulos aqui, ele é um novelo, né, chama novelo, uma aglomeração de capilares sanguíneos, né, que vem justamente da artéria renal. Então, esse conjunto que a gente chama aqui, envolve a cápsula glomerular e os glomérulos, a gente costuma chamar de corpúsculo renal. Mas aí só são nomes e nomes e nomes, mais não, certo? Importante saber que a gente tem aqui o corpúsculo renal, né, a cápsula renal, que era antigamente chamada cápsula de Bowman, e dentro dela vai ter o glomérulo, que são vários, como se fosse um novelo, né, de arteríolas, né, que são capilares de saídos da artéria renal, onde vai acontecer a filtração do sangue, né, por choque mecânico. Depois dessa cápsula renal aqui, a gente vai vir um primeiro tubuzão, que a gente chama do túbulo nefrídico, né, que é todo esse tubuzão que vocês estão vendo aqui, que ele é separado em algumas partes. Né? A gente tem o túbulo proximal, que é o mais próximo da cápsula glomerular, o túbulo distal, que é o que fica mais distante aqui, e depois então a gente vem aqui, glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, ou alça do néfron, e depois túbulo distal, que é para onde vai conduzir a urina aqui para os ductos coletores, né? A gente chama de túbulo coletor ou ducto coletor, ou até mesmo túbulo reto. Ou seja, nome é o que não falta aí, né? Certo? Tranquilinho até aí, né? É só nome. Como é que tem a formação da urina aqui dentro dos rins e do sistema urinário? Então, o sangue que ele vem proveniente, que ele vem das artérias renais, ele penetra nos capilares. Olha aqui, a gente tem aqui o corpúsculo renal, né, que é a cápsula renal e o glomérulo renal, né? Então, eles vêm aqui por essas arteriolas que a gente chama de arteriolas eferentes, aferentes, desculpe, essa que vem é eferente, é que sai. A arteriola aferente, né? Então, o sangue que vem dessas artérias renais, ela penetra, né, nos capilares do glomérulo sob uma pressão muito grande, né? Então, ou seja, ela sai da artéria renal e entra na arteríola aferente e no glômerulo renal com uma pressão muito forte. Essa pressão é o que vai justamente levar à filtração do sangue. Ou seja, quando o sangue bate nessa parede aqui do glômerulo renal, ele força a saída do líquido sanguíneo para a cápsula renal. Ou seja, quando o sangue ele atinge aqui, ele vai sair, a pressão é tão grande que ele vai sair dos vasos sanguíneos e passar para a cápsula renal, a parte líquida. Nesse líquido que sai do sangue, é o que a gente chama do filtrado glomerular ou a urina inicial. Né? Então ela vai passar por choque mecânico, a parte líquida, assim, as células do sangue, as partículas grandes não passam. Né? Vai passar a parte líquida e partículas menores que estejam dissolvidas na parte líquida do sangue. Então elas vão sair do glômerulo renal e entrar aqui na cápsula renal, certo? E formar o que a gente chama da urina inicial. E aí o que tem nessa urina inicial? A gente vai ter principalmente muita água, a ureia que nosso corpo quer eliminar, glicose, aminoácidos, sais minerais, qualquer substância que esteja dissolvida na água. Né? Esse filtrado inicial, né, essa urina inicial, ela passa em seguida para
pro túbulo renal, né? Ou seja, ela sai da cápsula, ela cai aqui no túbulo renal. No túbulo proximal, nossa de Henle, para depois ir para o tubo distal, né? Ou com torcida distal. Até esse momento que você vai ter essa filtração, né? O filtrado glomerular, ele apresenta uma composição que não é muito diferente do plasma sanguíneo, né? da parte líquida do sangue. Só a única diferença é que as células não são filtradas nesse processo, né? E nem moléculas maiores, como de proteínas e lipídios, né? Só moléculas menores. Né? Diariamente, mais ou menos, nossos rins filtram mais ou menos 2 mililitros de sangue, né? E só nessa partezinha aqui da cápsula renal, a gente vai produzir mais ou menos 160 litros de filtrado de urina inicial. Mas a gente fala, professor, 160 litros, como é que mas eu não urino 160 litros por dia? Porque o que acontece? Parte dessas substâncias, ou seja, o processo de filtração que acontece aí no glóbulo renal não é uma filtração, como é que eu posso dizer? Seletiva, né? Ou seja, ele filtra tudo que passar, ou seja, substâncias tóxicas e substâncias que não têm serventia vão ser filtradas também. Ou seja, às vezes aminoácidos, glicose, que nosso corpo vai precisar, ela é filtrado junto. Ou seja, essa pancada, esse choque mecânico dessa pressão, ela vai passar tudo. Certo? Coisas que a gente não precisa, que precisa ser eliminada, mas muitas coisas que precisam, que nosso corpo precisa. Né? Então, por isso que eu falo de 160 litros é aqui nessa urina inicial. O que vai acontecer? Ao longo do túbulo proximal e da alça nefrítica, ou a alça de Henle, e do ducto coletor, uma série de substâncias vão ser reabsorvidas para o nosso sangue. Né? Então, no decorrer do trajeto do filtrado glomerular, quando ele vai passar do filtrado glomerular e passa para o túbulo proximal, a gente vai ter a reabsorção de grande parte da água e de outras substâncias que estão dissolvidas na água, né? Que vão retornar para o sangue, para a nossa arteriola eferente aqui, ou seja, ele vai sair do túbulo proximal e vai voltar para o nosso sangue. Essa reabsorção é um processo ativo, né? Ou seja, existe gasto, consumo energético nas células do túbulo renal para lançar essas substâncias que nosso corpo precisa de volta para o nosso sangue. Né? Então, em condições normais, por exemplo, toda a glicose, todos os aminoácidos, todas as vitaminas, todos os sais minerais, boa parte, né, dos sais minerais que foram filtrados no glomérulo, eles retornam ao sangue por esse processo ativo do nosso corpo. Né? Então, no caso de alguma substância estar em concentração grande demais, ou seja, anormalmente elevada no sangue, ela não vai conseguir ser totalmente reabsorvida. Né? O que acontece, por exemplo, com as pessoas que têm a diabetes mellitus. Né? A alta concentração de glicose no sangue faz que uma grande parte desse carboidrato, ele não seja reabsorvido e saindo na urina, e acaba tendo a urina da pessoa adocicada. Né? Então, a grande parte da água dessas substâncias úteis são reaproveitadas, voltam para o sangue, a parte do túbulo, o túbulo proximal, né, essa parte do túbulo proximal. Na alça nefrítica, ou alça de Henle, ocorre principalmente a reabsorção de água do filtrado, que vai se tornando, ou seja, a urina vai se tornando cada vez mais concentrada. Então, boa parte da água ainda que não foi reabsorvida no túbulo proximal é reabsorvida no túbulo, na alça de Henle. E esse processo de absorção vai acontecer de forma ativa, né? E ao fim do percurso, lá no túbulo do néfron, o filtrado glomérulo, aquilo que foi filtrado no glomérulo é praticamente a urina, né? Esse fluido aquoso, amarelado, que contém principalmente ureia e quantidades menores de amônia, né? Ácido úrico, sais, em menor quantidade, mas principalmente a maior concentração da ureia. Então, desses 160 litros que eu falei que é filtrado lá por dia no nosso glomérulo, a gente vai formar vai chegar na nossa bexiga só mais ou menos 1,5 litro de urina, ou seja, então quase que 98% da água que é filtrada, ela vai ser reabsorvida nas nossas na nossa urina, certo? Na parte final aqui, então a gente tem aqui túbulo proximal,
reabsorção de substâncias úteis e da água. Alça de Henle, reabsorção da água. No túbulo distal, a gente vai ter, se alguma substância não foi filtrada no glomérulo, ela vai ser lançada do sangue para o túbulo distal de forma ativa, ou seja, com o consumo de energia das células, elas vão lançar essas substâncias, ou seja, se parte da ureia, da amônia ainda ficou aqui, ela vai ser lançada para o túbulo, vai sair do sangue para o túbulo distal de forma ativa. Né? A partir daí, a urina ela passa para o ducto coletor, que ainda consegue reabsorver um pouco de água, e aí o que sobra desse processo aí é a urina, que vai ser armazenada, conduzida pelos ureteres e armazenada lá na bexiga. Certo? Então, no corpúsculo a gente tem a filtração de água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico, amônia, vitaminas. No túbulo proximal, a gente vai ter a reabsorção, né, da água, glicose, aminoácidos e sais. Na alça nefrídica, a gente vai ter a reabsorção de água e sais. E no túbulo distal, a gente vai ter a eliminação das excretas de forma ativa do sangue de volta para o túbulo distal, né? Que no caso aí vai ser ácido úrico, íon, nitrogênio, aquilo que não precisar. E o ducto coletor vai receber, né, e conduzir lá para os ureteres. Parte da água também pode ser reabsorvida aí também nesse túbulo, mas a maioria vai formar uretra. Vai formar uretra, não, vai para os ureteres, para a bexiga, para depois ser eliminado na uretra. Né? Lá na nossa uretra, assim como eu falei da respiração, que a gente tem um controle parcial da respiração, no nosso sistema urinário a gente tem um controle parcial da bexiga, mas o processo de urinar é uma ação que a gente classifica como involuntária no nosso corpo. Por que ela é involuntária? Porque a gente controla ela parcialmente, mas quando a bexiga fica cheia, ela vai abrir o esfíncter mictório e a urina vai sair pela uretra e você mija nas calças. E se você está com a uretra muito cheia, ela vai liberar sozinha. Ou seja, é uma ação que a gente aprende ao longo da vida o controle, né, sobre esse esfíncter mictal, né, que seria essa abertura para eliminar a urina da bexiga para a uretra. Mas não tem o controle 100%. Se a bexiga estiver cheia, ela vai abrir e você vai nas calças onde quer que você esteja. O controle do funcionamento dos rins, ele acontece principalmente quando a gente o controle do sistema urinário, ele vai de algumas substâncias no sangue, né? Então os rins vão eliminar esse excesso, né? Então, por exemplo, se eu muito líquido, por exemplo, nossos rins vão produzir uma urina mais diluída e abundante, né? Principalmente com altas concentrações de água. Porque se ele beber líquido, você vai eliminar esse excesso de água. Se o sangue de uma pessoa, por exemplo, tiver muito açúcar, muito sal, ou se a quantidade de hormônio estiver acima do normal, né, o excesso dessas substâncias também são eliminadas pela urina. Né? O processo de reabsorção de água nos rins é controlado pelo hormônio ADH, ele vai controlar esse processo de reabsorção de água nos rins. Ele é produzido no hipotálamo, a gente vai ver mais para frente quando a gente falar do sistema endócrino. E ele é liberado no sangue. Então, ele atua sobre os túbulos renais, provocando, né, esse processo na ação da reabsorção da água que saiu do filtrado glomerular. Né? Então, por exemplo, quando a gente bebe pouca água e o corpo da gente se desidrata, né, e o sangue ele fica mais concentrado, né, algumas células do nosso encéfalo, eles percebem, nossa cabeça, né, nosso sistema nervoso central, eles percebem isso e fazem com que a hipófise, que é onde fica armazenado o ADH, ela seja liberada. Né? E aí esse processo ele vai fazendo com que a gente tenha uma maior reabsorção de água nos túbulos e por aí vai. Ou seja, essa relação aí o ADH com a concentração de água no sangue vai regular esse processo de reabsorção da água. Outro hormônio que a gente tem aí é a aldosterona, que é produzida pela glândula suprarrenal, que é essa glândula que fica em cima do rim. Ela está muito ligada ao controle pela quantidade de sódio, né, de sal no açúcar. Né?
seja, a quantidade de sódio, de sal, se a gente vai eliminar muito ou pouco, está ligado ao aldosterona, né? É produzida aí na glândula suprarrenal. E outras coisas que funcionam aí também, a renina, né? Vocês estão vendo aí a renina que é produzida pelo próprio rim. Ela é uma enzima que catalisa a formação de uma proteína sanguínea que a gente chama da angiotensina, que é um precursor do angiotensogênio, que está muito procurado no fígado. Né? Mas o importante de saber é da atuação da ADH mesmo, e da aldosterona que controla. O ADH vai regular a concentração de água no sangue, né? E o aldosterona do SAI, né? Principalmente do sódio, que é utilizado em uma série de reações químicas nas células do nosso corpo. Aí a gente termina. Pronto. Então, esse aí foi o sistema excretor, certo? Quero aqueles 5 minutinhos para respirar fundo antes de falar do sistema cardiovascular. 5 minutinhos para respirar fundo. Falei um bocado de coisa, né? 5 minutinhos, então, para a gente descansar um pouquinho. Pegou uma água, já a gente continua.
Prontos? Inspiraram? Então, aí na apresentação tem tudo que vocês vão precisar decorar para a prova. Todas as artérias e veias, vocês vão ter que saber para a prova, certo? É meio brincadeira, gente. Tô muito brincando. Não vou decorar essas coisas, não. O sistema, que a gente chama de sistema cardiovascular do nosso corpo, é um sistema que ele é composto principalmente pelos vasos sanguíneos, né? Esse vascular vem dos vasos sanguíneos, que é onde circula o sangue, a circulação fechada do nosso corpo, né? E que esse sangue ele vai ser impulsionado ao longo do nosso sistema pelo nosso coração, né? Pelo bombeamento, pelos batimentos cardíacos que vão conduzir o sangue dentro desses vasos dentro dos vasos sanguíneos. Então é o termo, aí é o que a gente chama de sistema cardiovascular, é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, né? Quais são as principais funções que são desempenhadas pelo sistema cardiovascular? A gente tem principalmente uma resumão das principais funções. O transporte dos nutrientes, que são necessários para a alimentação e nutrição das células. O transporte do gás oxigênio, que é fundamental para a respiração celular em nossas células, né? O processo de respiração celular, que aprenderam lá no primeiro ano, né? Do metabolismo energético. A remoção das excreções, principalmente a amônia e a ureia, que são resultado do metabolismo celular, né? Então, essas excreções vão ser removidas via sistema cardiovascular, como a gente viu filtrado lá nos rins. O transporte dos hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas, ou seja, os hormônios do nosso corpo vão ser transportados pelo sangue, que é o próximo assunto que a gente vai ver terça-feira, que é o sistema endócrino. O transporte de células, como, por exemplo, as hemácias, que vão fazer o transporte de oxigênio, que a gente já viu também no passado. As células de defesa, os glóbulos brancos, leucócitos, por aí vai, né? E de anticorpos também, que são responsáveis, né, pelo combate contra os agentes estranhos, né, os micro-organismos e outros agentes infecciosos contra o nosso corpo. Então, o sangue ele vai também transportar células, né, as hemácias, os glóbulos brancos, os fragmentos de células, que são as plaquetas, que são utilizadas para o processo de coagulação do sangue, né, do estanque do sangue, quando a gente tem alguma lesão em algum vaso sanguíneo do nosso corpo. E o sangue também, o nosso sistema cardiovascular, né, junto com o nosso sangue, ele também é responsável pela regulação da temperatura do nosso corpo, certo? Então, essas são as principais funções que o sistema cardiovascular vai desempenhar no nosso corpo, né? O nosso sistema cardiovascular, o sistema cardiovascular humano, ele pode ser subdividido em dois, né? Que a gente chama de sistema sanguíneo e o sistema linfático, né? O sistema linfático a gente não vai ver por hora, a gente vai focar mais aqui no sistema sanguíneo, né? O sistema sanguíneo, ele apresenta três grandes componentes, que é o sangue, que é o tecido sanguíneo, né? Os vasos sanguíneos e o coração. No sangue, o sangue ele é formado pelos elementos figurados, que são as células e os fragmentos celulares nas plaquetas, nas hemácias, glóbulos brancos, que a gente já viu lá no primeiro ano, quando a gente estudou o tecido sanguíneo, né? E pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, né? Então, essa parte aí eu não vou adentrar, não vou falar, né, sobre a ação das hemácias, dos glóbulos brancos, das plaquetas, porque a gente já viu isso no primeiro ano, quando a gente estudou o tecido sanguíneo, né? E esse sangue ele vai ser bombeado pelo coração, né? Então, o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares sanguíneos, né? Então, como a gente tem a circulação do tipo fechada, né? Nosso sangue ele só circula no interior dos nossos vasos sanguíneos, certo? Então, esse seria aqui a congregação do sistema cardiovascular, né? O coração e os vasos sanguíneos com o sangue circulando em seu interior. Vamos falar aqui um pouquinho do nosso coração, né? Um coração humano, assim, bem similar ao das aves, né, também, como dos outros mamíferos,
Ele tem mais ou menos o tamanho de um punho fechado, né? E a gente tem, em média, nosso coração pesa pouco menos que meio quilo. O coração está localizado no meio do nosso peito, atrás um pouco abaixo do nosso osso externo, né, que é esse osso aqui central que une nossas costelas, e mais localizadozinho para o lado esquerdo, né? Por isso até que a gente viu lá que o nosso pulmão esquerdo ele é menor que o direito, justamente que é o espaço que é ocupado pelo coração, o espaço que o coração utiliza para seus batimentos cardíacos. Né? As paredes do coração, vocês estão vendo aqui, essa partezinha branca, essa partezinha vermelha, essa coisinha aqui de azul e vermelho é só para diferenciar a circulação venosa, né? Que o sangue com gás carbônico circula no lado direito do coração, e o sangue com arterial, o sangue com oxigênio, ele circula no lado esquerdo do nosso coração. Bom, vamos lá, né? Então, as paredes do nosso coração é formada por um tecido muscular, né? Tecido muscular estriado cardíaco, que a gente viu também lá no primeiro ano. E esse músculo estriado cardíaco é que a gente chama de miocárdio. Né? Esse cardio é coração e mio é músculo. Então, miocárdio é o músculo do coração. Né? Na partezinha mais externa, a gente tem uma pelezinha que recobre por fora o coração, que é o pericárdio, né? E na partezinha interna a gente tem o endocárdio, né? Que vai endocárdio reveste por dentro o coração, miocárdio por fora, e o músculo que forma o coração endocárdio por dentro, pericárdio por fora, e o miocárdio é o músculo, né? Que vai estar aí nesse meio, formando o coração, né? Como a gente já viu lá quando estava falando de mamíferos, o coração humano ele tem 4 cavidades internas, que a gente chama das câmaras cardíacas. As 2 câmaras superiores, aqui e aqui, são os átrios, né? Então tem o átrio direito e o átrio esquerdo, certo? Que também às vezes são muito chamadas de aurícula, né? E as 2 cavidades inferiores, que são essas aqui de baixo, essas glândulas de baixo aqui, são os ventrículos. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, o coração totalmente segmentado, essas cavidades elas não têm conexão entre si, né? Elas são completamente segmentadas. A parede do ventrículos cardíacos, né? Ou seja, as paredes aqui dos ventrículos, se vocês olharem aqui por essa partezinha branca, elas são mais espessas, mais grossas do que a dos átrios, que aqui dos átrios é mais fininha, e a dos ventrículos ela é mais grossa. Né? Essa diferença está muito relacionada com a função dessas câmaras. Né? Por quê? Porque os átrios eles recebem o sangue que vem do corpo e eles só precisam bombear o sangue do átrio para o ventrículo. Então o átrio direito bombeia o sangue para o ventrículo direito e o átrio esquerdo bombeia o sangue para o ventrículo esquerdo. Então eles não precisam ter tanta força, né? Para bombear esse sangue para os ventrículos. Já os ventrículos, porque os ventrículos têm as paredes mais grossas? Porque eles precisam ter uma força suficiente para bombear o sangue dele, do coração, até todas as partes do nosso corpo. Então, os ventrículos eles são mais fortes, eles têm paredes mais rígidas, justamente porque eles precisam ter a força para fazer o bombeamento do sangue, para o sangue sair do coração e conseguir se distribuir para todas as partes do nosso corpo. Né? Então, como eu falei, o sangue ele chega ao nosso coração por grandes vasos, né? Por grandes vasos e penetra e penetra nos 2 átrios. Né? Então, os átrios eles recebem o sangue que vem do corpo. Né? O átrio cardíaco esquerdo, ele sempre recebe sangue desse lado aqui, esquerdo. Né? Que vê ao contrário, gente, porque é como se o coração estivesse de frente para você. Né? Aí por isso que é invertido, do lado direito e do lado esquerdo. O átrio esquerdo, que é esse aqui, ele recebe sangue rico em oxigênio, né, que vem dos pulmões, por isso que ele vem pelas veias pulmonares. Ó. Então, o sangue rico em oxigênio ele vem pelas veias pulmonares e entra no átrio esquerdo. E o átrio direito, ele recebe sangue rico em gás carbônico, que vem de todo o corpo, certo? O sangue com gás carbônico, ele chega ao átrio direito a partir daquela que a gente chama das veias cavas, né? A gente tem a veia cava superior, que é essa aqui que vem por cima, que vai trazer o sangue que vem
da parte superior do nosso corpo, né, da cabeça, do peito para cima, né? E a gente tem a veia cava inferior, que vai trazer o sangue rico em gás carbônico da parte abaixo do coração, né? Dos membros, das pernas, do abdômen. E aí, então, esse sangue rico em gás carbônico, ele vem a partir das veias cava superior, veia cava inferior, ele entra aqui no átrio direito, rico em gás carbônico, né? E o rico em oxigênio, ele vem a partir das veias pulmonares para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele se comunica com o átrio esquerdo. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo por um orifício, que é esse orifíciozinho aqui, ele está justamente aqui nessa, que a gente chama da válvula atrioventricular. Essa válvula atrioventricular, a válvula atrioventricular, a gente chama também de válvula bicúspide, porque ela é formada por duas camadinhas aqui, né? Uma, duas. Então, a bicúspide, ou a válvula atrioventricular, é o que vai permitir a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, certo? A gente chama ela de válvula atrioventricular, ou válvula bicúspide, ou a válvula mitral, né? Então, essa válvulazinha aqui, ela tem a função de garantir a circulação do sangue em um único sentido, ou seja, para que o sangue saia do átrio para o ventrículo e que ele nunca retorne para o átrio, né? O sentido dela é impedir manter que sempre a nossa circulação sempre tenha o mesmo sentido. Assim como aqui a gente tem a válvula bicúspide ou mitral no lado esquerdo do nosso coração, no lado direito, da mesma forma, a gente também vai ter um orifíciozinho que é guardado, né? Essa portinha guardada por uma válvula atrioventricular também, que no caso do lado direito do coração a gente chama da válvula tricúspide. Então a gente tem aqui no lado esquerdo a bicúspide, no lado direito a gente tem a tricúspide, que é essa estruturazinha aqui que vai abrir e fechar esse orifíciozinho de comunicação entre átrio e ventrículo e garantir que a gente sempre tenha uma mesma direção na circulação, né? Então, o sangue ele é bombeado dos átrios para os ventrículos a partir do movimento que a gente chama de sístole. E os ventrículos, quando eles recebem sangue, eles estão relaxados, né? Que é um processo que a gente chama de diástole, né? De relaxamento. E quando a gente tem a contração do coração, dos ventrículos, o sangue é bombeado, né? Então, aqui do lado esquerdo, do lado direito, o sangue ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui pela válvula semilunar, né? Então, o sangue ele sai do átrio direito com gás carbônico e sobe pelas artérias pulmonares, né? As artérias pulmonares vão levar o sangue para os pulmões, o sangue com gás carbônico, para a gente poder eliminar o gás carbônico na hematose, né? E receber o sangue com oxigênio. O sangue com oxigênio ele vai voltar para os pulmões, ou vai voltar para o coração via as veias pulmonares, certo? Do ventrículo esquerdo, o sangue com oxigênio ele sai do coração para o nosso corpo a partir de uma grande artéria. Ele vai levar o sangue com oxigênio do lado esquerdo, que é a artéria aorta, né? Então, a artéria aorta, a gente vai ter aqui o tronco braquiocefálico, né, que vai subir para a nossa cabeça. A gente tem a artéria subclávica, né, que passa abaixo da clavícula. A artéria aorta, que vai sair aqui por baixo e levar para as demais partes do nosso corpo. E a gente também tem a artéria carótida comum, que é essa que sobe aqui na lateral do nosso pescoço. Certo? Então, esse aqui é o coraçãozinho. O professor tem que saber as partes do coração para que saber cada coisa, o nome das coisas todas. Tem que saber. Coração tem que saber tudo aí do coração. Gostou, Pedro, do assunto? Ah, esse aqui tem que saber. Coração, já memorizem aí o coração na vida de vocês, né? Então, essas são as partezinhas do coração aqui. Vamos falar um pouco dos... Eita, passei demais. Dos vasos sanguíneos, né? Então, a gente vai ter 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares, né? As artérias são vasos que sempre levam sangue do coração para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, certo? Então, as artérias, elas conduzem o sangue do coração para o corpo. Então, a artéria aorta, a artéria pulmonar, são artérias que vão estar levando sangue
coração para o corpo, né? Elas geralmente são a parede dessas artérias, das artérias são mais grossas do que todos os outros dos outros vasos sanguíneos, né? Ela é constituída por 3 camadas de tecido, né, que a gente geralmente chama de túnicas, né? Então a gente tem a túnica interna, né, a túnica interna, ela vale para todas as artérias, para artérias e veias também. Ela tem a túnica interna, né, que a gente chama de endotélio. A camada intermediária a gente chama de túnica média, né, que é formada por tecido conjuntivo, a túnica média, né, por tecido conjuntivo e por tecido muscular liso, né, que vão contribuir para o bombeamento sanguíneo, e a túnica externa, que é composta principalmente por tecido conjuntivo. Né? Então, essa túnica média, além de tecido muscular liso, ela também tem tecido muscular liso e tecido conjuntivo. Né? Agora, a túnica externa é só formada só por tecido conjuntivo. Né? Porque as paredes das artérias são mais grossas do que dos capilares das veias. Porque como as artérias elas levam o sangue do coração para todas as partes do nosso corpo, ela precisa resistir a essa pressão desse bombeamento. Né? Ou seja, quando o sangue sai do coração, ele sai em uma altíssima pressão. Então, se as paredes da artéria não fossem tão grossas, muito provavelmente, com a pressão do batimento cardíaco, as nossas artérias iam se romper. Então, elas precisam ter uma parede mais grossa, né, justamente para poder resistir à pressão do bombeamento sanguíneo, certo? Então, para ela conseguir sair, a pressão é tão grande que ela precisa ser mais grossa. Esses músculos que estão presentes aí na túnica média, o tecido muscular, eles contribuem, eles se contraem e relaxam para controlar a pressão do sangue que circula dentro dos vasos. Então, a parte da pressão sanguínea, ela é controlada bastante por essa musculatura que vai estar nessa túnica média, né? As artérias que partem do nosso coração, elas vão se ramificando, ou seja, elas vão se dividindo. Então, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aorta, ela vai se ramificando. A gente já tinha visto ali que a aorta já vai logo de cara, quando já saindo daqui a aorta, ela já vai se ramificando, tronco braquiocefálico, a artéria a carótida comum, subclávica, e elas vão continuando a sua ramificação para formar aquilo que a gente chama das arteríolas, né? Como esses vasos sanguíneos, a aorta, a artéria pulmonar são vasos muito grandes, e nossos vasos sanguíneos eles têm que chegar até as partes mais extremas dos tecidos. Né? Então, esses vasos mais espessos, eles não conseguiriam chegar aos tecidos e às células do nosso corpo. Então, por isso que ele se ramifica em partes menores. Né? Então, em vasos bem fininhos. Né? Quando a artéria ela vai se ramificando nesses vasos muito pequenininhos, a gente chama eles de arteríolas, e chegam a formar ainda vasos mais finos ainda, que a gente chama de capilares sanguíneos. Né? Então, as arteríolas, os capilares sanguíneos, são vasos muito finos. A gente chama de capilar porque ele é tão fininho que parece um fio de cabelo. Certo? E que vão levar os capilares, tanto arteríolas como as vênulas, vão levar o sangue até os tecidos, né, mais fininhos. Então, os capilares eles são tecidos muito fininhos que vão levar o sangue para partes muito pequenininhas do nosso corpo. Deixa eu ver, acho que de artéria é isso, né? E as artérias, via de regra, elas conduzem sangue com oxigênio. Ou seja, como elas levam sangue do coração para o resto do corpo, elas sempre levam o que a gente chama de sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Só tem uma exceção de artéria no nosso corpo que não leva sangue com oxigênio, que é justamente a artéria pulmonar. As artérias pulmonares é a única exceção de artéria que carrega sangue com gás carbônico, que vai ser a artéria que vai levar o sangue com gás carbônico do coração para o pulmão. Então, com exceção da artéria pulmonar, todas as outras artérias do nosso corpo conduzem sangue com oxigênio, sangue arterial, certo? Exceção, a artéria pulmonar, que ela leva sangue com gás carbônico, certo?
Os capilares sanguíneos, como eu falei, que são esses pequeninos aqui, são vasos que são muito finos, né? Com um diâmetro, às vezes, até microscópico, né? E estabelece conexão entre as arteríolas, que são ramificações das artérias, e das vênulas, que são ramificações das veias, para esse pequeno diâmetro, para poder levar o sangue para estruturas muito pequenas do nosso corpo. Né? Os capilares sanguíneos estão presentes em praticamente todas as regiões do nosso corpo, e nenhuma das nossas células se situa mais, sempre muito próxima dos capilares, né? É uma distância muito pequenininha. A parede dos capilares, diferente das paredes das artérias e das veias, ela é constituída só por uma camada de célula, né? Com continuidade lá do endotélio, ou seja, o endotélio, que é essa camadazinha mais interna, é a única partezinha que vai estar presente aqui nos capilares, né? As células que formam essas paredes capilares, elas deixam alguns espaços entre si, por onde se extravasa um pouco desse líquido sanguíneo, né? Não é o sangue, as células do sangue não saem, né? Todo o sangue que sai, é mais a parte líquida do sangue que acaba irrigando as células próximas aos capilares, levando assim oxigênio, retirando gás carbônico, e substâncias que não têm serventia para as células, né? As veias vão ser praticamente o inverso das artérias. Se as artérias levam sangue do coração para o corpo, as veias fazem o caminho inverso, levam sangue do corpo para o coração. Se as paredes das artérias são mais grossas para resistir à pressão, as paredes das veias são mais finas, já que a pressão nela é muito menor, certo? Se as artérias conduzem sangue com oxigênio, sangue arterial, as veias conduzem aquele sangue que chama de sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás carbônico. Ela também vai ter as três camadas, né, a túnica íntima, a túnica, que é o endotélio, a túnica média e a túnica externa, mas esses tecidos são menos grossos, né, em comparação às artérias, certo? Uma diferençazinha que tem veia, que não tem nas artérias, são essas válvulas aqui, ó. Ela tem essas válvulas a cada em pedaços e pedaços da veia, ela vai ter a presença de algumas válvulas. Para que servem essas válvulas? Essas válvulas elas impedem que o fluxo sanguíneo retorne. Ou seja, por isso que ela é dessa forma para cima. Quando o sangue passa, as válvulas se fecham. Ou seja, ela impede que o sangue retorne. Então, as válvulas elas fazem com que o sangue ele sempre vá seguindo o seu caminho de volta para o coração. Professor, por que nas artérias não tem essas válvulas? Porque a pressão do batimento da contração dos ventrículos é tão forte que o sangue ele sai disparado no sentido único, ou seja, a pressão do bombeamento sanguíneo impede que o sangue retorne. Já nas veias, como a pressão já está menor desse sangue, então ela precisa dessas válvulas para impedir que o sangue ele vá para trás, né? Ou seja, ele sempre vai na direção do coração. Então as válvulas vão servindo como se fosse uma portinha, que só abre para um lado, ou seja, só abre para uma via. Ou seja, o sangue só pode ir, ele nunca pode voltar. A válvula, ela nunca abre no sentido oposto, né? Então essas válvulas é que permitem que nas veias o sangue ele sempre siga um fluxo único em direção ao coração. As artérias não têm porque a pressão do bombeamento sanguíneo é, é forte demais para que esse sangue ele retorne para o nosso corpo, para os tecidos e não siga o seu fluxo para o coração. Da mesma forma que eu falei que todas as artérias conduzem sangue com oxigênio, com exceção da artéria pulmonar, que transporta sangue com gás carbônico para o pulmão, a gente também tem uma única exceção de veia que não transporta gás carbônico. Todas as veias transportam sangue venoso com gás carbônico, com exceção de uma, que é justamente a veia pulmonar. As veias pulmonares, elas trazem para o átrio esquerdo aqui sangue com oxigênio, certo? Então, as veias pulmonares, elas conduzem sangue oxigenado, sangue arterial, para o coração. Então, as veias pulmonares são as únicas veias do nosso corpo que não transportam sangue com gás carbônico, que transportam sangue rico em oxigênio. Da mesma forma que as artérias pulmonares. As artérias pulmonares são a única exceção de artérias que transportam sangue com gás carbônico e não com oxigênio, certo? Ui, hoje eu tô falando que só, né?
Tranquilo até aí, gente. Muita informação, mas tá tranquilo, né? No módulo tem tudo isso certinho. Tá ok, né? Vamos falar só de mais duas coisas, viu, gente? Para não, vocês não me matarem, certo? Que a gente também falar aqui a fisiologia, da circulação sanguínea, né? Não o quê? Não, eu falei que eu vou falar de mais duas coisas para vocês não me matarem. Tanto assunto que eu estou dando. Mas são duas coisinhas que são simples. Vou falar da circulação sanguínea, né? Então, o sistema cardiovascular humano, como o dos outros vertebrados, são coisas simples que eu vou falar agora, não é nada difícil, não. Agora. É simples. O sistema cardiovascular humano, como dos outros vertebrados, né? Eu já falei que ele é fechado, né? E o sangue ele circula continuamente dentro dos vasos sanguíneos, né? O cachorro começou a latir aqui. Sempre em seguida esse trajeto, né? Coração, artérias, capilares, veias, coração, né? Então, quando a gente é impulsionado pelo ventrículo direito, o sangue vai aos pulmões, né? Para ser oxigenado, levando sangue com gás carbônico, e retorna para o coração. E impulsionado pelo ventrículo esquerdo, o sangue sai do coração e vai para todos os sistemas do nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo, até retornar ao nosso coração pelas veias cavas. Por isso que a gente fala que nossa circulação é dupla, né? Porque ele tem um trajeto que é o coração, pulmão, coração, e o trajeto que é coração, todos os sistemas do nosso corpo, e de volta para o coração. E aí é por isso que a gente separa a nossa circulação em duas. A gente tem o que a gente chama da grande circulação, ou da circulação sistêmica, que é justamente essa circulação, que o sangue sai do coração, vai para todos os sistemas do nosso corpo e retorna para o nosso coração. Então, isso que a gente chama da grande circulação. E a gente tem a pequena circulação, a circulação pulmonar, que é o caminho que o sangue faz do coração para os pulmões e depois ele retorna para o coração. Né? Então a gente tem esses dois tipos de circulação no nosso corpo. Então veja que se a gente for seguindo aqui, pelo ventrículo direito. Então vai aqui, sangue com gás carbônico do ventrículo direito vai subir pela artéria pulmonar, certo? Levando sangue com gás carbônico até os pulmões. Nos pulmões a gente vai ter a hematose, lá nos alvéolos pulmonares, a partir dos capilares. Né? Então o gás carbônico vai para os pulmões e o oxigênio dos pulmões e vem para os capilares. E esse sangue oxigenado ele retorna pela veia pulmonar até o átrio direito. Pronto, aí acabou. Circulação pulmonar é até aí. Quando o sangue passa do átrio direito para o ventrículo, ou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, aqui se inicia a circulação sistêmica. Então, esse sangue rico em gás oxigênio vai sair pela artéria aorta e pelos seus braços, vai seguir para todos os sistemas do nosso corpo, para todas as partes do nosso corpo, né, via capilares. Quando chegar às nossas células, vai acontecer a hematose celular, né, o oxigênio vai sair do sangue, passar para as células, a glicose, as substâncias nutritivas, e vai sair das células o gás carbônico, as substâncias tóxicas, aquele que a célula não precisa, também vai ser eliminado. Então, esse sangue com gás carbônico retorna pela veia cava, tanto a inferior como a superior, entra pelo átrio direito, passa por ventrículo direito, fim da circulação sistêmica. Então, a gente chama de grande circulação sistêmica porque ela vai para todas as partes do nosso corpo. A gente chama ela de sistêmica. E a gente chama da pequena pulmonar, que é o caminho, coração, pulmão, pulmão, coração. Né? Então, a gente vai ter esses dois tipos de circulação no nosso corpo. A circulação pulmonar, pequena, coração, pulmões, pulmões, coração, e a circulação sistêmica, que é coração, todos os sistemas do nosso corpo, todas as partes do nosso corpo, e o retorno para o coração. Então, a gente vai ter esses dois tipos de circulação, certo?
Simples, né? Tá resultado lá, não mentir. Era uma coisa simples. E, para a gente finalizar aqui, eu vou falar sobre o funcionamento do coração. Como é que o coração funciona? O movimento do sangue em nosso corpo, ele é mantido principalmente, fundamentalmente, né, pelas contrações rítmicas do nosso coração. Nosso coração, o miocárdio, ele vai realizando uma série de contrações que a gente chama de rítmicas, porque elas seguem um ritmo, né? Esse processo ele acontece em que as câmaras do coração se relaxam e se contraem alternadamente. O que eu quero dizer que elas se contraem e relaxam alternadamente? É que quando os átrios se contraem, os ventrículos relaxam. E quando os ventrículos se contraem, os átrios relaxam. Então é por isso que eles vão fazendo esse. Mas, Adla, quando você der uma lidinha no, no módulo e fizer os exercícios, você vai ver que é mais tranquilo. Então, as cavidades do coração elas vão relaxando de forma alternada, certo? Então, quando os átrios contraem, os ventrículos relaxam. Quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam. Né? Esse é o movimento que a gente chama dos movimentos cardíacos. Né? E esses movimentos cardíacos eles têm dois nomezinhos, né? Que é a sístole e a diástole. Certo? A sístole acontece quando a gente a musculatura contrai. Certo? Então, a contração do músculo cardíaco a gente chama de sístole. E o relaxamento do músculo cardíaco a gente chama de diástole. Então, toda vez que a gente tem a diástole, ou seja, o relaxamento de uma das cavidades, é o momento em que aquela cavidade recebe o sangue. Então, por exemplo, quando os átrios relaxam, é quando eles recebem sangue vindo do corpo. Quando os átrios contraem, ou seja, sofrem sístole, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Nesse momento, o ventrículo relaxa, ele sofre diástole, então ele recebe o sangue. Quando o ventrículo contrai, sofre sístole, ele bombeia o sangue do coração para o corpo, certo? Então, toda vez que o músculo, que a cavidade relaxa, ela recebe sangue. Ela contrai, ela bombeia sangue. Então, quando os átrios sofrem diástole, eles recebem sangue do corpo e entra no coração. Quando os átrios sofrem sístole, ou seja, se contraem, eles bombeiam sangue para os ventrículos. Quando os ventrículos recebem sangue dos átrios, eles sofrem diástole, relaxam. Quando os ventrículos sofrem sístole, ou seja, se contraem, eles bombeiam sangue para fora do corpo. Ou para fora do corpo, não, para fora do coração, para todas as partes do nosso corpo. Né? Então, esse ciclo cardíaco ele segue uma sequência completa de sístole e diástole das câmaras do coração. Né? Esse processo de sístole e diástole a gente chama do ciclo cardíaco. Né? E ele dura mais ou menos 8 segundos. Né? Então, o início do ciclo cardíaco é marcado pela sístole dos átrios, que bombeiam sangue para o interior dos ventrículos, que estão em diástoles, que estão relaxados. Né? Então, as válvulas presentes na entrada das veias cavas, junto ao átrio direito e ao átrio esquerdo, elas vão se fechar, né, para ter esse recebimento de sangue. Né? Quando passa mais ou menos 2 segundos do início do ciclo, os ventrículos direitos que entram em sístole, ou seja, ele se contrai e bombeia o sangue para a artéria pulmonar e para a artéria aorta. Ou seja, o sangue é bombeado para fora do coração. Né? Então, durante a sístole ventricular, essas válvulas elas se abrem, né? Para que o sangue saia, né? E elas se fecham, elas se abrem, desculpa, para que o sangue saia dos átrios e vá para o ventrículo. Né? Então, esse momento ele vai acontecer mais ou menos isso. Né? Então, quando acontece a sístole auricular, né, que o sangue passa para os ventrículos, ela dura mais ou menos 1 segundo, né, que vai ser o primeiro ruído da batida do coração.
Aí você vai ter mais ou menos um silênciozinho de uns 0,3 segundos. Não é 8 segundos, não é 0,8 segundos. Então, em 0,1 segundo, você vai ter o batimento que vai empurrar o sangue para os ventrículos. Aí você tem um 0,3 segundos de silêncio. Você vai ter a sístole dos ventrículos bombeando sangue para fora do coração, que é o segundo ruído. Aí demora mais ou menos 0,4 segundos para o sangue retornar para o coração e você voltar ao seu primeiro batimento cardíaco. Então é por isso que a gente escuta o batimento cardíaco, a gente escuta dois batimentos. A gente escuta um mais fraco e depois escuta outro mais forte. Né? O primeiro é a contração do ventrículo, o primeiro é a contração dos átrios, a sístole dos átrios, bombeando sangue para o ventrículo, e o segundo batimento, que é mais alto, é a contração dos ventrículos bombeando sangue do coração para fora do corpo. A gente escuta um tempo de silêncio, para depois voltar. Primeiro batimento, primeira contração dos átrios, mais baixo, depois do tempo um segundo ruído, que é a contração dos ventrículos, e assim a gente vai seguindo o ciclo cardíaco. Sempre de forma rítmica, sempre de forma ritmada. Né? A frequência cardíaca, por sua vez, é o número de vezes que o coração se contrai a cada unidade de tempo. Né? E aí ele vai variar, ou seja, a frequência cardíaca ele varia com a atividade que a pessoa está fazendo, ou às vezes até com a situação emocional. A pessoa está nervosa, acelera a frequência cardíaca. A pessoa está correndo, acelera a frequência cardíaca, por exemplo. Em média, a frequência cardíaca de uma pessoa ela vai ser mais ou menos entre 70 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Né? Quando a pessoa está dormindo, o coração bate ainda mais lento. Né? Ela bate de 35 a 50 vezes por minuto. Ela desacelera o ritmo cardíaco. Né? Durante, por exemplo, uma atividade física, pessoas jogando bola, vôlei, natação, a frequência cardíaca pode bater até 180 batimentos por minuto. Né? Então, aí vai depender. Se a pessoa estiver em repouso, ou não estiver passando por nenhum momento de estresse, ou ansiedade, raiva, tristeza, fúria, ela vai bater mais ou menos no coração entre 70 e 80 batimentos por minuto. Dormindo, cai mais um pouco, né? Fica entre 35 e 50. Mas se a pessoa estiver nervosa, com raiva, ansiosa, ou fazendo uma atividade física que demande um certo esforço, esses batimentos podem chegar até 180 por minuto. Né? O aumento da frequência cardíaca ela faz com que o sangue circule mais rápido pelo nosso corpo, né? E todos os órgãos e os músculos eles recebam mais oxigênio, mais nutrientes, para poder suportar aquela atividade metabólica mais acelerada. Né? A frequência dos nossos batimentos cardíacos é controlada por uma região específica do nosso coração que chama de marca-passo, ou de nó sinoatrial. Né? É um aglomerado de células musculares que vai estar especializada, ele está bem próximo à junção entre o átrio direito e a veia cava superior, e essas células, esse marca-passo é o que vai dar o ritmo dos batimentos cardíacos. Né? Então, mais ou menos a cada segundo, as células do marca-passo vão enviar um sinal elétrico, né, que vai propagar diretamente para a musculatura dos átrios, a sua contração, e assim ele vai se seguindo a contração dos átrios. E a gente tem um outro nó, que a gente chama de nó atrioventricular, que ele vai distribuir esse sinal do marca-passo para a contração dos ventrículos, por um processo de sístole dos ventrículos, certo? E com relação à pressão sanguínea, a gente fala, vai medir a pressão. A nossa pressão, a gente geralmente mede afere, né? Não mede, afere a pressão arterial, né? Então, a pessoa jovem, a pressão arterial na sístole do ventrículo, ela vai dar mais ou menos entre 120 e 130, né? Milímetros de pressão, né? E a da diástole é entre 70 e 80, né? Então, sempre que alguém afere nossa pressão, ela vai ver esses dois, a pressão da sístole, ou seja, de quando a gente tem a sístole dos ventrículos, e a pressão no sangue quando a gente tem a diástole dos ventrículos, né?
que é a pressão mínima. Né? Por isso que a gente fala, mas não fala, 12 por 7, né? Porque é 120, 120 é a pressão da sístole e 70 a pressão da diástole. Né? Aí fala 12 por 7 porque você simplifica, né? Você divide por 10, né? 120 por 10, 12, 70. Então, a pessoa para ter uma pressão equilibrada, ela tem que estar mais ou menos nessa faixa aí, né? De 120, 130, ou seja, 12, 13 por 7, 8, né? Essa é mais ou menos para a pessoa ter uma pressãozinha boa, né? Qualquer pressão acima disso, a gente vai dizer que a pessoa tem um caso de uma hipertensão arterial, né? Ou seja, quando ela tem uma pressão acima de 15, né? 150 da sístole e acima de 90, 100 da diástole, aí a gente diz que a pessoa está com a pressão alta ou a pessoa está hipertensa, certo? Outra, além da hipertensão, o que a gente chama de um infarto, ou infarto do miocárdio, né, quando a gente tem a morte de parte do tecido do coração, né, do miocárdio, né, e ele pode levar a uma parada cardíaca, ou seja, o coração parar de bater. Né. Pessoa que sofre um infarto, aquela parte morta do tecido não se regenera mais, ou seja, perdeu, morreu aquela parte do tecido cardíaco, vai ficar morto mesmo. Outra condiçãozinha que pode atingir as pessoas é o que a gente chama da arritmia cardíaca, quando o coração da pessoa perde o ritmo cardíaco, ela começa a bater de forma desordenada, ou seja, o ritmo da sístole, entre sístole e diástole, e o tempo que se dá entre esses processos que vocês estão vendo aqui na apresentação, ela se altera. Então, a pessoa pode ter arritmia cardíaca. Né? Tem arritmias cardíacas leves, que a pessoa vive tranquilamente, mas tem casos de pessoas que têm arritmias cardíacas pesadas, né? E que elas precisam fazer o implante de um marca-passo no coração, que é uma estruturazinha que vai ficar ditando o ritmo do coração da pessoa, né? Que é um aparelhozinho que coloca cirurgicamente, né? É isso. Beleza? É só isso. Então a gente já viu sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor, sistema cardiovascular. Terça-feira a gente vai ver sistema endócrino e eu não sei se vai dar tempo de ver sistema nervoso. Aí, com certeza, esses 4 sistemas vão cair na prova, certo? Esses que a gente já viu. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor e sistema cardiovascular. Dependendo até onde eu consiga ir no assunto terça, aí entram mais, né? Não sei, mas eu acho que não dá tempo de ver o sistema nervoso, não. O endócrino dá, ele é menorzinho. Mas eu não sei se dá para a gente ver o sistema nervoso inteiro. Então aí eu não colocaria ele, né? Então, vamos ver, vamos ver. Se terça-feira eu terminar, eu coloco. Se terça-feira eu não terminar, a gente só bota. Vou pensar, no caso de vocês, viu? Mas não fica muita coisa também. Certo? Vou pensar durante esse sábado e domingo o que é que eu faço com o assunto de vocês. Bom, então é isso, gente. Bom final de semana, sextou aí, vão descansar. Aproveitem bastante aí, descansem. Certo? Só lembrar vocês que próxima semana, segunda, terça e quarta, de 2 às 5, é a recuperação paralela, viu, gente? Não precisa se inscrever, é só vocês irem fazer nas que vocês ficaram com média abaixo de 6, tá bom? Não precisa se inscrever não, é só ir fazer. Quem quiser fazer, óbvio. O assunto é o assunto da prova da primeira unidade. Então, no caso, se alguém for fazer de biologia, é o quê? Anelídeos, moluscos e artrópodes. Tá bom? Então, bom final de semana. Até terça-feira. Aproveitem aí, descansem. Se cuidem. Tchau, gente.